Olá, seja muito bem-vindo ao AcadCast, o podcast oficial do Acad Gestão de Academia para você que é dono de academia, dono de estúdio de personal, dono de estúdio de pilates, dono de box de crossfit, enfim, para você que tem um negócio aí no mundo fitness. Pelo jeito hoje o podcast está aqui com uma infestação de mosca. Na verdade elas são nossas convidadas, tá? Então, seja muito bem-vindo você, mosca, que chegou aqui agora, e você que está aqui assistindo. Meu nome é Henrique Perdomo. Eu sou o Luiz Perdomo, a mosca não conheço o nome, e nós estamos no podcast número 7. Número 7, um número místico. E no episódio de hoje, olha só o que a gente preparou para você. Como ter uma academia épica. Caraca, velho, como ter uma academia épica. Hoje nós vamos viajar na maionese. Vamos, hoje vai ser um negócio doido aqui. Então, e eu queria começar esse podcast enquanto a nossa filmmaker está destruindo isso aí tudo é aqui atrás. que caiu tudo aí, tá? Eu quero começar esse podcast pra gente entender o que é uma academia épica. Eu acho que primeiro a gente tem que entender o que é algo épico, né? Na sua percepção é o quê? Épico é algo onde você está escrevendo uma história que merece ser contada, que merece ficar para a posteridade, que merece de alguma maneira ser um legado, né? Tudo que é épico, né? Ele vai ser contado ao longo do tempo e vai fazer parte da história e provavelmente vai trazer muitos ensinamentos para alguém. Então uma academia épica é uma academia que foi construída de uma tal forma que a sua própria vida, a sua existência é uma existência épica. O que acontece na vida das pessoas que estão lá naquela academia, na vida, e eu quando digo a vida das pessoas não é só dos clientes, sim, é das pessoas que colaboram com essa academia. Por exemplo, eu posso dizer que isto aqui não é épico. Por exemplo, eu posso dizer que Peter Drucker teve uma vida épica, embora no momento em que ele estava vivendo a vida, talvez ele não tivesse essa plena consciência. Peter Drucker, que é o pai da administração, ele escreveu mais de 30 livros e ele nos ensinou praticamente tudo que nós falamos hoje da administração. Tá? Quando sai um livro novo, inevitavelmente vou lá, compro um livro de um grande player da administração, de um grande mestre, me encontro as ideias dele plasmadas lá no livro. Ele foi tão épico, tão importante para nós, que deixou todas as suas ideias influenciando por gerações. Tá? Ele faleceu agora em 2004, se não me engano, e ele ainda nos influencia e vai continuar a nos influenciar. Então, ter uma academia épica, tá, eu defino mais ou menos assim. E nesse sentido, eu fico um pouco preocupado, né? Eu acho que eu quero dividir essa preocupação com você, com o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo, porque eu acho que a maioria das academias não tem se encaminhado por uma vida épica nesse sentido, né? Para ser uma empresa épica. Eu fico pensando assim, pô, se tua academia deixar de existir agora, a sua academia que você está nos ouvindo agora, deixar de existir agora, que falta ela fará na sociedade como um todo, né? Como tantas deixaram de existir agora na pandemia, né? A gente tem os dados aí da IRSA, a gente está estimando que 17% das academias, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, deixaram de existir. E muitas delas as pessoas não vão sentir falta delas. E por que isso? Por que isso acontece? Porque do que você normalmente não vai sentir falta, né? Para você que está assistindo, e aí hoje nós estamos fazendo isso propositalmente mais leve, porque o tema é um tema denso, né? Por que você não sente falta de um monte de academias que depois que desaparece você nem lembra do nome, tá? Por quê? Porque elas são medíocres, elas decidiram, tá, viver uma vida medíocre, uma existência medíocre. Essa existência da vida da empresa, ela tem a ver com a vida daquele que criou a empresa. Inclusive a gente estava falando agora, né, como essa linha da mediocridade é complexa, né? Às vezes a gente tem alguns casos onde a gente, inclusive, consegue gerar muito resultado em algumas academias, mas para o gestor que está pegando aquele resultado, puta, às vezes tá bom, né? Na hora que a gente tava falando isso no almoço hoje, na hora que o cara tá começando a decolar, ele tira o pé, ele desacelera, porque ele volta para essa linha mediana. A linha mediana, a mediocridade, ela sempre vai te puxar, tá? Porque o grande grupo, né, 99%, ou a imensa maioria das pessoas e das empresas está nesse grupo que é o grupo da mediocridade. E você precisa tomar uma decisão, se você realmente vai se manter nessa, e aí uma decisão sua, eu estou aqui para te convidar
a você perceber como você pode ter uma empresa épica ou uma vida épica, e aqui no caso uma academia épica. Eu vou dar algumas ideias para você. Épico não significa ser a maior, não significa ser a mais lucrativa, não significa ser a que tem mais unidades no mundo inteiro. Épica pode ser, por exemplo, a academia ou a vida do Schwarzenegger. Tá? Essa é uma vida épica. Tá? Eu não sei se você gosta, se você não gosta dele. Tá? Mas não importa também, né? Não faz a menor diferença se você gosta. Ele já te impactou, você conhece ele, você sabe quem ele é e tem uma ideia sobre a história dele. Assim pode ser sua academia. E você pode ser épico em diversos graus. Tá? Por exemplo, eu acredito que se você realmente decidir tomar as rédeas do seu negócio e impactar de alguma forma as pessoas que frequentam o teu negócio, de uma forma que elas não possam esquecer, de uma forma que elas entendam que aquilo foi único, que aconteceu uma única vez na vida delas, que não acontecerá em outra academia ou de outra forma, então você está tendo um negócio épico. E aí o que a gente vê não, vamos segurar aqui do jeito que tá, vamos atender mais ou menos bem, vamos vender mais ou menos, vamos comunicar mais ou menos, vamos fazer tudo mais ou menos. E vai empurrando, né? Vai empurrando com a barriga. Sempre funcionou assim, então beleza, vamos continuar fazendo Ou assim. até, então, já estou tendo, isso é muito comum, gente. É muito comum eu me encontrar com a seguinte situação. Um cliente ou um mentorado nosso me disser algo mais ou menos assim: Luiz, eu faturava X, estou faturando 2X, eu nunca tive lucro, agora estou tendo mais lucro do que jamais tive na minha vida, e eu quero me manter assim, tá tudo bem para mim. Quando eu vou e digo para ele, mas eu sei que você pode muito mais, você não está nem correndo, você está só quase correndo, me dá mais 10%, me dá um pouquinho a mais de esforço, porque nós vamos transformar esse esforço em algo muito mais interessante para os teus colaboradores, para o teu negócio, para a tua família, para a tua empresa. E normalmente a resposta que eu tenho é: Pô, você tá puxando muito. né? Eu entendo isso, eu entendo essa questão, porque isso também acontece comigo. Mas eu quero te convidar a pensar de uma forma um pouco diferente. Tá? Esse podcast está aqui para isso, para de alguma maneira te provocar. Eu quero que você pense, tá, como você pode, assim, com o que você sabe, tá? Você não precisa ser diferente do que você é. Com aquilo que você sabe hoje, com a experiência que você tem hoje na sua academia, você pode fazer a diferença, que faz a diferença, na vida de centenas e até de milhares de pessoas, se você decidir fazer isso hoje. Se você decidir mudar a tua forma de pensar e dizer: eu vou ser aquele que irá de alguma maneira mudar a história, tá, desse negócio e a história das pessoas que participam desse negócio. Porque a história do negócio, gente, é a história de quem está lá dentro do negócio, que são os teus clientes, os teus colaboradores. Então essa decisão não tem a ver com você ter mais ou menos dinheiro para comprar mais ou menos máquinas. Tem a ver com você tomar decisões sobre como você vai conduzir o teu negócio a partir de determinado momento. E eu acho que tem uma decisão que é a primeira e é a mais importante que o dono de negócio ele tem que tomar agora. Que foi uma decisão que a gente tomou lá atrás com a nossa empresa e a gente vira e mexe, a gente conversa isso, que é decidir ter sucesso. Tem uma frase que eu gosto muito, que é do Conrado Adolfo. Vou pedir para Vivi colocar uma foto do seu Conrado Adolfo aqui na edição. Mas o Conrado Adolfo ele tem uma frase que é muito legal, que é: sucesso é uma decisão. Isso emplaca numa cacetada de coisas, né? Porque no momento que você decide ter sucesso, você não decide só um dia. Você decide todos os dias. Todos os dias ao levantar, você decide ter sucesso. Eu decido ter sucesso no meu negócio. E aí, dentro disso, cara, tem várias pontas que a gente vai precisar linkar, né? Vamos precisar vender mais, comunicar melhor, entregar melhor, nananana. Só que aí você tá com a cabeça, com a sua mente voltada para ter sucesso. Então eu acredito que a primeira coisa que precisa para que o sujeito queira ter uma vida épica, queira ter uma academia épica, é que ele escolha isso, ele decida isso. E isso passa, muitas vezes, por ele saber se é ou não possível, por ele acreditar ou não que é possível. Você está tocando num ponto aí, que você que está assistindo isso, você deve estar achando, pô, esse podcast nós decidimos não ser técnicos e nós falarmos de assuntos de uma outra forma. Um assunto tão importante, talvez essa linguagem seja mais fácil para nós transmitirmos a mensagem. Mas eu vou te colocar uma coisa fundamental. Se você tiver alguma dúvida sobre quem é você, se você tem alguma dúvida sobre o que você pode e o que você não pode,
Se você acreditar que você pode ter uma vida épica ou acreditar que você não pode, em qualquer um desses casos você está certo. Porque o que vai fazer a diferença é aquilo que você acredita sobre você mesmo e sobre o mundo. Porque é aquilo que você acredita que você vai lutar, que você vai seguir, que vai acontecer. O que eu estou fazendo aqui é apenas te provocando e te mostrando que uma decisão sua, que um momento na sua vida onde você pode dizer, ok, eu cheguei até aqui, aprendi, eu tenho uma série de experiências, e não me importa se você tem 30 anos, se você tem 40 ou se você tem 60, como eu vou fazer esse ano. A decisão de você ter uma vida épica e fazer a diferença na vida das pessoas é uma decisão que tem a ver com você, não tem a ver com o mundo. Exatamente. E tem a ver, e tem muito a ver com aquilo que você já viveu também. Porque muitas vezes o dono de academia, o que a gente percebe? O cara tá calejado, velho. Tomou tanta porrada na vida, ele passou anos e anos e anos empatando o jogo, tendo que trabalhar 10, 12, 13, 15 horas por dia e não ver o resultado. Ele pegou lá no começo, quando era o sonho dele, vendeu o carro, vendeu as coisas que ele tinha, pegou o dinheiro que ele tinha no banco, investiu na academia, e aquilo não voltou, velho. Então ele se acostumou. Não, é assim mesmo. Mas só que não é assim, né? E se eu te falar que isso tudo que você acabou de descrever, isso tudo que ele acabou de descrever agora, de trabalhar 10 horas por dia, 12 horas por dia, 13 horas por dia, vender o carro, trabalhar, acordar cedo e dormir tarde, não ganhar dinheiro, tudo isso é uma decisão. Sim. Se eu disser para você que você tem o poder de você mudar isso, você pode acreditar em mim ou não. Eu estou pedindo para você acreditar em você, não em mim. Acredita em você. O que eu estou te dizendo é que as pessoas que fizeram o mundo acontecer, que estão hoje aí, são os grandes influências, são os grandes caras de ideia, elas são pessoas normais. Só que elas tomaram uma decisão, elas foram atrás do seu sonho. E elas decidiram que elas iriam fazer aquilo acontecer, não importasse o custo ou quanto tempo iriam levar. Elas não se conformaram, eles são os inconformados. São essas pessoas que fazem o mundo, as empresas épicas, as carreiras épicas, que fazem as coisas acontecer. E você também pode, não importa se você... Olha, nós temos histórias de pessoas que tomaram essa decisão com 70 anos. E temos histórias de pessoas que tomaram essa decisão com 15 anos, com 16 anos. Minha neta, por exemplo, está tomando essa decisão agora, nesse momento, enquanto eu falo, ela está tomando a decisão de não andar com o gado, dela liderar, dela de alguma maneira ir lá na frente. E eu estou te convidando você a fazer isso, porque é muito fácil você ficar com a manada. Se perder na média, né? É mais fácil. E não importa, inclusive, quais são as suas condições, porque não são as suas condições que determinam qual é o seu futuro, mas são as decisões que você vai tomar agora. Então eu não sei quantos podcasts nossos você já ouviu, quanto material nosso você já consumiu, mas de fato a gente fala sobre isso, né? Não é onde você está, mas o que você decide fazer a partir de agora com o que você está, que vai construir a vida que você quer ter, a academia que você quer ter. Pensa bem, é assim com o exercício físico. E vocês dominam essa área. Você poderia pegar toda essa estrutura do exercício físico, da atividade física, e disseminar para as suas outras áreas, como por exemplo para os negócios, né? Então o que acontece com a atividade física? O sujeito vai lá, ele está acima do peso, né? E ele decide que ele quer mudar, agora eu decidi, beleza. E aí ele vai procurar o que fazer, ele vai entender o que precisa fazer, aí ele faz o que precisa ser feito. Muitos vão ficar pelo caminho, porque não é um esporte para todos, né? Não é um jogo para todos. Mas os que conseguem, eles fizeram o quê? Até dar certo, independente das condições, né? Eles fizeram pelas suas decisões. E aí o que você pode pegar dessa estrutura e falar, caramba, isso já aconteceu comigo, quando eu quis mudar o meu corpo eu fiz isso. Por que você não faz isso com o teu negócio, se é que você está insatisfeito com ele? Mas eu imagino que se você está aqui, você quer melhorar. Talvez você não saiba por onde começar, mas a gente vai te ajudar nesse sentido. Porque a primeira coisa que a gente disse, né, para você melhorar, para você se atualizar, para você evoluir, para você desenvolver o teu negócio, você precisa tomar uma decisão, você precisa decidir que você quer fazer isso. E aí os meios você vai encontrar, pode ser com a gente, pode ser com outras pessoas, pode ser com outros cursos, com outros profissionais, não importa, não é sobre isso. É sobre fazer a diferença na sua vida, é sobre você pegar aquilo que você quer e transformar isso numa realidade. A partir de agora, a partir de hoje, no ponto que você está, fazendo aquilo que precisa ser feito para você chegar até lá no futuro. Eu acho que é muito sobre isso, né? Toda essa estrutura de academia épica, eu acho que passa por esse conceito. Vamos contar então qual é a decisão mais importante que alguém que quer construir uma academia, uma vida, uma carreira épica precisa ter? E eu vou te contar essa decisão agora, nesse momento, tá?
Para você que está assistindo, eu vou colocar isso de uma maneira bem simples. Você precisa se transformar em alguém inconformado. Você precisa fazer com que se torne muito crítico a respeito do que você fez com o que você tem. A partir do momento que você decidir que o que você fez até agora, com aquilo que você tem, com aquilo que você já tinha na vida, né? Porque tem uma bagagem que a gente já vem ela mais ou menos pronta, né? Dependendo de onde nós nascemos, as pessoas com as quais nós nos relacionamos na largada, elas criam uma bagagem inicial. Então, quando você se tornar crítico e dizer assim, com aquilo que eu tenho, eu poderia ter feito mais e eu vou fazer mais, eu tomo a decisão, falo, a partir de agora chega, eu vou fazer realmente tudo o que é realmente possível fazer, eu vou realmente chegar aonde é possível, aí você toma a decisão e eu garanto para você, você talvez não tenha momentos muito tranquilos, talvez você tenha momentos muito mais intensos e você se sinta mais incomodado e em alguns momentos vai se sentir frustrado. Mas esse é o primeiro passo, a primeira decisão para você sair de onde você está. Você não ficar confortável com aquilo que você conquistou. Você não ficar tranquilo. Tá bom, eu já cheguei até aqui, tá tudo certo, a partir de agora eu vou ficar de boa. Se você for esse cara que vai ficar de boa, tá tudo bem. Mas isso não é uma vida épica. Agora, os que constroem carreiras, empresas, os que constroem coisas épicas, esses caras são sempre inconformados. Eles querem mais, o tempo todo. E olha esse só, é o meu convite. E não tem a ver com capacidade. Quer ver que não tem a ver com capacidade? Porque eu tenho certeza que você que está assistindo agora, você conhece alguém que é menos capaz que você. Eu tenho certeza que você conhece alguém que é menos capaz que você. Talvez o seu concorrente ele seja menos capaz que você, mas talvez ele tenha mais sucesso que você nesse sentido. Porque não é a sua capacidade que gera o seu resultado, mas é a sua tomada de decisão e ir para ação com aquilo que você já tem, que é o que vai gerar o seu resultado. Ou com aquilo que você ainda vai aprender, que vai gerar o seu resultado. Outro dia o cara no Instagram mandou assim pra gente: meu, eu tô muito feliz, só com os vídeos que vocês publicam aqui no Instagram, eu vendi 25, 27 planos semestrais. Uns 2, 3 dias atrás. Uns 2, 3 dias atrás. Eu falei, caraca, velho. Então não tem a ver. Informação tá disponível aí para quem quiser. Você consegue pegar e aplicar. Agora, aqueles que tomam a atitude, aqueles que agem, esses caras têm poder, né? Tem poder quem age. E só age quem tá inconformado. Porque se você tá, que é o que você tava falando, porque se você tá conformado com o que você tem... Tá bom, tô aqui, tô de boa, não vou me estressar, tá tudo certo aqui. Agora, se você tá inconformado, se você quer sempre melhorar, puta, aí você vai buscar o melhor sempre. Então agora já podemos contar o seguinte, né? Que não existe academia épica, né? Existe o dono, o gestor épico, né? O que está disposto a fazer o que for necessário para construir algo realmente diferente, que fique na memória, que marque as pessoas, que marque gerações, muitas vezes. Então, na verdade, nós estamos falando de você, cara. Nós estamos falando para você levantar e fazer acontecer com aquilo que você tem na mão agora. De você realmente tomar uma decisão. Você pode perfeitamente terminar esse podcast aqui e continuar a fazer o que você estava fazendo e fingir que tudo isso que nós falamos aqui não pegou nada para você. Mas você vai fingir, porque pegou. A gente sabe que quando estamos te contando isso, porque isso já aconteceu comigo, já aconteceu com ela. Sim, alguém contou pra gente Alguém essa contou história pra também. gente, tá? Quando contaram para mim, e para mim contaram mais tarde, ainda demoraram mais para me contar, né? Para eles já contaram mais novo, tá? Para mim demoraram muito, e assim, eu gostaria que tivesse me contado antes. Eu não me arrependo nem um minuto. Não tem idade, não tem momento, não importa onde você está, não importa se você está tendo muito sucesso, não importa se você acabou de quebrar uma empresa, está tudo certo. Essa decisão que você vai tomar é a decisão que vai realmente, de fato, mudar a tua vida, a vida da tua família, a vida das pessoas que se importam com você e a vida de todo mundo que está perto de você. Então, se você estiver disposto, você começa a agir agora. Como é que começa a agir alguém que quer ter uma vida épica? Como é que faz? Eu quero falar um pouco disso porque eu acredito que uma academia épica, né, um negócio épico, ele tem alguns pilares, eu acredito nisso, né? E eu quero que a gente fale um pouco desses pilares, porque até agora a gente falou um pouco mais um conceito mais abrangente, agora eu queria ir para um conceito mais prático. Quais são os pilares, então, que você acredita que uma academia épica tem?
Porque a gente já tem algumas academias épicas que a gente tem a honra de ajudar, de mentorar, né? Mas elas não eram épicas. Elas estão se tornando, algumas já se tornaram, mas elas passaram por um processo de evolução. Então, se pudesse numerar assim, cara, quais são os pilares que uma academia épica precisa ter? E aí depois a gente mergulha em cada um deles. Então nós vamos em cada um deles, né? Mas assim, uma coisa importante é entender que é o seguinte, se você está pensando em ter um negócio épico, uma carreira épica, fazendo o que todo mundo faz, pode esquecer já. Desencana. Tá? Então isso significa que aquilo que você vai entregar, eu vou colocar aqui de uma maneira mais simples, a transformação que você está disposto a entregar para o seu cliente em todos os aspectos da vida dele, que você e teu negócio vai impactá-lo, porque vai muito além da atividade física, né? Você está falando de impactar uma vida, por exemplo, na autoimagem, na saúde, no bem-estar, na relação com os outros, na sua relação com ele mesmo, na relação com o trabalho, na relação com a saúde, com o bem. Ou seja, é algo realmente muito impactante. Então, se você entender isso, você começa a perceber que você tem o primeiro pilar, que é aquilo que você entrega, a transformação que você está disposto a entregar para o seu cliente e o esforço que você vai fazer para, enquanto não entregar aquela transformação, você não vai parar. Tá? Quando você entender esse primeiro compromisso, que o teu compromisso, uma academia épica, uma carreira épica, um gestor épico, um professor épico, ele só pode ser assim quando ele vai além, quando ele fala assim, eu não vou te entregar o que todo mundo te entrega, eu vou te entregar aquilo que, na verdade, poucos estão te entregando, ou poucos têm a capacidade, o esforço e a dedicação para te entregar. E a coragem. E a coragem, isso. Então, assim, primeira coisa muito, muito importante é você compreender que a entrega, que é aquilo que você decide entregar de transformação, que vai te transformar em alguém num nível superior, que são os primeiros passos para você construir uma carreira, ou uma empresa, ou um negócio épico. Então, nesse sentido, se você pudesse resumir isso tudo que você falou, o que você diria? Qual que é o primeiro pilar, então? Você não entrega mais musculação, ginástica, natação. Você entrega uma transformação e se compromete com essa transformação. E essa transformação impacta todos os aspectos da vida da pessoa que te confiou, tá? Que entregou para você, tá? Uma parte do seu tempo e a capacidade de você interferir com ela para você transformá-la. Então essa é a grande sacada. Isso é tão forte, né? Tão importante. Eu já quero mergulhar nesse assunto porque eu não sei se os donos de academia eles têm a ideia, têm a noção de que eles podem mudar a vida das pessoas e que de fato eles fazem isso. Porque eu fico pensando, cara, se você de fato soubesse que você muda a vida das pessoas, você estaria cobrando tão barato? Porra, você estaria cobrando 40, 50 reais por mês? 100 reais por mês para mudar a vida da pessoa inteira. Cara, não faz o menor sentido isso. Agora, se você não acreditar que você não muda a vida das pessoas, se você acreditar que você está entregando musculação, que o cara está indo lá para andar 1 hora na esteira, para andar na sua bike, para nadar 45 minutos, isso não vai mudar a vida de ninguém. Agora, esse é o meio, é o veículo. A linha de chegada é uma mudança de vida, é uma vida com mais qualidade, é uma vida com mais saúde, com mais bem-estar, com melhor sono, melhor desempenho sexual, melhora na autoconfiança, melhora os níveis hormonais, relacionamento, melhora tudo. Melhora tudo. Melhora tudo. Tanto que hoje uma pessoa de sucesso, né? Pensa numa pessoa de sucesso. É uma pessoa que tem dinheiro, uma pessoa que tem uma boa família. Todos têm um personal, ou 2, ou mais de um. Tem um corpo treinador, bonito, um corpo bonito. Saudável, come bem, se alimenta bem. Né? Há 10, 20 anos atrás, a imagem de sucesso era só uma pessoa com dinheiro. Agora não, mudou completamente. Para você ter sucesso, tem que ter sucesso em várias áreas da vida. E você ajuda a entregar sucesso em uma área, ou 2, né? Específica da vida das pessoas, que é saúde física e saúde mental. Por que não saúde emocional também? Né? Então são 3. Olha só que coisa importante. E aí eu fico pensando, se você soubesse que você faz isso, você venderia mais caro. E talvez esse seja um próximo pilar. Então, você tem a primeira parte, que é você compreender realmente qual é a transformação que você entrega e se comprometer com ela, que vai impactar todos os aspectos da vida do teu cliente. O segundo pilar, eu acho que é muito importante, porque é uma revelação, é como você revela isso para o seu cliente. Você pode pensar nisso como marketing, você pode pensar nisso como comunicação. Eu vou te pedir, como nós estamos falando aqui de uma vida épica, de uma empresa épica, que você pense como uma revelação, que você vai revelar para as pessoas
como você pode ajudar elas a terem uma vida muito mais interessante da que elas tinham antes. E perceba que não estou falando que não é uma vida de 2 vezes por semana na musculação. Estou dizendo que elas podem ter uma vida muito mais interessante, que elas podem se tornar mais saudáveis, que elas podem se tornar mais felizes, que elas podem ter relacionamentos mais ricos, que elas podem ter um desempenho, uma inteligência emocional muito mais desenvolvida, que elas podem fazer isso durante muito mais tempo. Quando eu digo mais tempo, imagina se eu dissesse para você que eu vou te entregar uma transformação de tal ordem que você vai viver uma geração a mais, tá? Imagina isso, tá? Exatamente isso que as academias podem fazer quando decidem deixar de ser apenas uma academia que vende musculação e ginástica e se comprometem. Então a revelação que você pode entender como a sua mensagem, qual é a sua bandeira, o que você defende, o que você vai dizer para o seu cliente deixar que você de marca está entregando. no mundo, né? Que Isso, é uma marca, mundo, é algo muito maior. Claro, nós podemos usar as ferramentas de marketing, as técnicas de comunicação para falar isso, mas você não pensa, quando você está com um negócio épico, uma vida épica, você não pensa mais que você está utilizando uma técnica de marketing. Você pensa na sua mensagem, na sua bandeira, naquilo que você vai carregar, tá? Porque aquilo faz a diferença na vida das pessoas e na sua vida e na vida de todas as pessoas que estão na empresa. Então a forma de pensar muda completamente. Por exemplo, quando eu faço esse podcast, ou quando eu faço um vídeo, ou quando eu treino minha equipe, eu estou levando uma bandeira. Nós acreditamos que os negócios podem ser muito mais prósperos do que são, muito mais ricos, que podem influenciar as pessoas de uma maneira muito mais interessante. Então nós defendemos essa ideia, nós carregamos essa ideia, essa é a nossa bandeira, porque essa é a nossa missão. Então quando nós falamos disso, e você vai me ouvir falar muitas vezes isso nesse podcast, em tudo que eu faço, por quê? Porque essa é a nossa bandeira. Quando eu levanto a minha bandeira, você vai perceber que eu acredito que você e que teu negócio e que centenas, que milhares de empresas podem ser muito mais do que elas são hoje. Então essa é a bandeira. E é isso que você pode fazer com o teu negócio. Cria a tua bandeira, defende ela, porque só você que vai fazer isso. Legal, legal demais. Então a gente está falando aqui que tem um primeiro pilar, que é o pilar de você trazer isso para si e falar, cara, eu tenho algo aqui que é meu, que, puta, eu quero. E o segundo pilar, que é esse de levantar essa bandeira e passar isso adiante, dizer para as pessoas. E qual que é o terceiro pilar? O terceiro pilar é muito interessante, porque é o seguinte, não existe vida épica se não tiver vida em sua volta, tá? Quando você decide transformar a tua vida, você automaticamente está decidindo transformar a vida de todos os teus colaboradores, da tua família, das pessoas que se importam com isso. Então você vai se rodear dessas pessoas, vai buscar as pessoas que querem levantar a mesma bandeira que você e defendê-la, custe o que custar, tá? Dá até uma emoção isso aí, tá? Porque isso que acontece quando a gente tem uma bandeira. E essas pessoas vão levantar essa bandeira junto com você. E elas não farão isso só pelo salário. E claro, elas podem ter um salário, podem ter uma participação, é óbvio, né? Porque precisa ter uma mecânica pela qual essas pessoas vão sobreviver, viver e se desenvolver junto com você. Mas provavelmente o que mais vai motivá-las é a bandeira, é a mensagem, é a entrega que vocês vão ter. Então, esse grupo de pessoas, que nós podemos chamar de colaboradores, podemos chamar de liderados, você seja colegas, chama como você entender que deve chamar, eu vou chamar de tribo. Eu vou dizer que você deve formar uma tribo e que você, como líder dessa tribo, vai ajudar essa tribo a fazer o que precisa ser feito, não importa o custo, para que você realmente entregue aquela transformação e consiga continuar a levar a sua bandeira, a sua mensagem para o mundo inteiro. Então, perceba que a nossa linguagem está toda mudada aqui nesse podcast, né? Nós deixamos de ser técnico, né? Foi um pedido que minha equipe fez, fala, para de ser técnico e explica isso de uma outra forma. Então, estou dizendo o seguinte, você, para ter uma academia épica, você vai ter uma transformação que você vai oferecer para o mundo através das pessoas. Você vai fazer isso levantando uma bandeira que é aquilo que você acredita, aquilo pelo qual você está disposto a fazer qualquer sacrifício.
E você vai fazer isso liderando uma tribo, um conjunto de pessoas que estão dispostas a fazer o que precisa ser feito, porque eles acreditam na tua mensagem, porque eles acreditam na tua transformação. Isso é muito mais do que você virar um líder ou que você virar, de alguma maneira, um chefe inspirador. E agora eu vou dizer o quanto isso é verdadeiro e o quanto isso está intrínseco aqui. Eu vou contar uma história, porque faz um pouco mais de um ano que eu tô aqui, né, de volta. Eu estive aqui durante muito tempo, saí, fui abrir minha empresa. Para você que não sabe, eu tinha uma agência de social media, então a gente lá na agência gerenciava várias contas de Instagram, contas de YouTube, contas de Facebook, enfim, a gente fazia um trabalho digital forte. E aí numa das conversas com esse cara aqui, que você talvez saiba, talvez não, mas você já deve ter percebido que a gente tem o mesmo sobrenome, então no caso a gente é pai e filho, e ele me disse assim, cara, por que você não vem pra cá? Por que você não volta agora com todos esses conhecimentos? Eu tinha saído, tinha feito faculdade, enfim, tinha estudado muito. Por que você não volta agora e volta para a empresa? E com tudo isso que você sabe, você vai poder contribuir muito mais. E por um tempo eu fiquei balançado e tal, mas eu não queria vir. Eu fiquei pensando, eu não sabia se esse era o meu momento. E aí ele me disse algo que é importante. Ele me disse o seguinte, você sabe por que a gente faz o que a gente faz? Você sabe por que eu faço o que eu faço? Você sabe por que a nossa empresa existe? E aí ele me disse o seguinte, porque a nossa bandeira é construir negócios e pessoas na prosperidade. E aí quando ele me disse isso, pum, bateu com aquilo que eu considero que é ser uma vida épica, que é ajudar as pessoas a fazer isso. Só que eu não tinha essa mentalidade. Ou seja, ele precisou me falar, ele precisou me contar. E quando ele me disse, pronto, estava feito. Eu vim, a gente está tocando aqui vários projetos, a empresa está em franca expansão, crescimento, está sendo muito legal, está sendo muito bacana, mas eu só vim porque ele me disse qual era a bandeira. Ou seja, não foi a grana. Não foi. Não foi a quota. Não foi. Não foi o faturamento. Embora tudo isso é legal pra caramba, né? Isso é importante. Mas perceba que o seguinte, tudo isso estava na mesa e não era suficiente. Só foi suficiente quando eu mostrei a bandeira. Falei, olha, você quer levantar essa bandeira? E aí eu me emociono, né? Porque você quer levantar essa bandeira junto comigo? Porque essa bandeira é sua. E você pode fazer isso na sua empresa a hora que você decidir. E isso é... Derrubou tudo aqui, eita, gente, desculpa. Ele ficou emocionado porque essa parte aqui pra nós, como empresa familiar, é bastante importante. E por isso que eu decidi contar essa história pra vocês. Mas é para que de alguma Isso aqui vai ficar no make-off? Vai ficar. Depois de alguma forma você poder usar isso para você, a seu favor. Talvez você hoje tenha uma empresa familiar, né? Como muitas academias são. E talvez teu filho não queira tá trabalhando com você. Mas porque se você não sabe qual é a tua bandeira, cara, ele não também vou não fazer sabe. make-off. Não, vai, segue gravando. Vai gravar isso aqui, gente? Vai. Mas peraí. Olha, gente, essa aqui é a Vitória. Vocês parabéns. Vocês estão conhecendo a nossa videomaker. Tá? Olha. Da próxima vez você pode se emocionar mais. Filmmaker, né? Água, tá desculpa aí, gente. Né? Então, voltando ao assunto, eu decidi contar tudo isso e ele até se emocionou. Por quê? Porque talvez você possa usar isso ao seu favor. Na verdade, você pode usar isso ao seu favor. Seja ou não uma empresa familiar, você deve dizer isso para as pessoas com as quais você se relaciona. Sejam elas os seus colaboradores, sejam elas os seus clientes. Você precisa deixar claro essa bandeira. E a gente faz tudo o que é possível e que está ao nosso alcance para deixar isso claro para todos os colaboradores aqui da organização, para todos os clientes, para você que está assistindo, que talvez ainda não é cliente e daqui a um tempo possa ser, né? Então, essa é a nossa bandeira, é ajudar a desenvolver você e a sua empresa na prosperidade. Isso para nós é muito importante, isso para nós é um valor, isso para nós está intrínseco, isso para nós é algo que nos motiva, nos move a acordar todo dia e fazer tudo aquilo que a gente está fazendo. A gente não precisava estar fazendo isso aqui. A gente não precisava estar gravando esse vídeo especificamente, 1 hora por semana um conteúdo como esse. Mas a gente faz por quê? Porque está dentro de nós, é uma mensagem que a gente quer passar. Só que não dá nem para ser considerado trabalho, entendeu? Na verdade, assim, você tocou um assunto importante, que é o seguinte. Quando você se transforma nesse gestor que estou te convidando a você pensar de alguma maneira, quando você começa a pensar na transformação que vai levar, no seu caso, pode ser uma transformação até mais completa, tá? No meu caso, é desenvolver as pessoas e as organizações na prosperidade. Que pessoas? Você. Que organizações? A sua, a minha. Que pessoas? Você, ele, eu, todos os meus colaboradores.
Então, desenvolver pessoas e organizações faz muita diferença para mim. Então, essa bandeira, quando você levanta essa bandeira, você começa a ter junto de você pessoas que pensam igual. E aí o legal é que não tem ego com isso, né? Porque quando você tem uma bandeira, você deixa de ser o centro das atenções e tudo passa a ser importante, todo o ecossistema. O que é o ecossistema? São as pessoas que são seus clientes, são as pessoas que são seus colaboradores, são seus parceiros, é todo mundo que faz parte daquilo, né? Todo mundo que está orbitando ali em volta. Então eu acho que isso é muito legal e eu às vezes percebo isso também nas academias, que tem muito ego. Ah, não, eu sou assim, o jeito certo é assim, porque eu faço assim e não assado. Você não abre espaço para novos aprendizados, para novas ideias. Para inovação, né? Que é inovação que vem do outro, né? Exato. A inovação vem dessa troca de energia, de ideias, de conflitos. Você pode ouvir isso aqui de uma outra forma. Quando eu falo bandeira, você pode pensar em propósito ou em missão na sua empresa. Por que eu falo bandeira? Porque talvez seja mais fácil a gente se comunicar, a gente falar isso dessa forma. Quando eu falo de alguma maneira que você vai vender uma transformação, eu poderia traduzir isso pelo conjunto de produtos, oferta de valor, isso seria mais técnico. Quando eu falo de a mensagem, né? Levantar a bandeira, qual é a mensagem? Então podemos falar de marketing, podemos falar além da missão transmitida no marketing. Quando eu falo de você liderar a tribo, é você ser aquele cara que vai inspirar as pessoas a fazer o que precisa ser feito porque acredita naquilo. Eu posso traduzir isso de várias formas, mas eu preferi hoje usar essa linguagem mais simples e ao mesmo tempo mais poderosa para que você seja o beneficiário, para que você realmente se desenvolva. Se de alguma maneira isso aí te tocou, e hoje, por exemplo, eu fiquei emocionado, a gente nem sabia das coisas que ia rolar aqui, né? Nem tem roteiro, né? Para você que tá ouvindo aí, cara, não tem roteiro isso aqui. Eu chego aqui, a gente bate o papo, vamos falar do quê? Vamos falar disso. E aí, hoje surgiu esse assunto, né? Surgiu. Ele vai derivar, a gente se mantém dentro de uma ideia, olha, vamos falar o que é Academia Épica, porque isso é uma maneira melhor de contar sobre a missão, visão, valores, sobre produtos, eu falei de tudo isso, só que de uma maneira diferente. Empacotou de um outro jeito. Empacotou de um outro jeito. E isso faz a diferença para as pessoas entenderem. Por exemplo, talvez a forma que você está levantando a tua bandeira ou se comunicando para as pessoas não está fazendo sentido para elas. Isso talvez é algo que você deve pensar. Será que você ficar falando que tem musculação, que tem máquina, que tem ginástica, que tem calistenia, que tem isso, que tem aquilo, está fazendo diferença para as pessoas? E se você começar a falar com elas, por exemplo, que na sua academia você tem um compromisso com transformar a vida delas numa vida realmente que vale a pena ser vivida. Não, e é certeza, né, que não está funcionando, porque eu vi um dado essa semana, olha que louco isso, que pela primeira vez na história da humanidade a obesidade mata mais do que a fome. Impressionante, né? Cara, eu me arrepio ouvindo isso, porque como é possível isso, cara? Como é possível? Que loucura isso. Nós estamos nos afogando em comida, né? Exatamente. E tipo, você tem a solução para esse problema. A gente gosta muito do que a gente faz porque meio que de lado, a gente acaba levando mais pessoas para as academias. Por quê? Porque a gente trabalha vendas, marketing, comunicação na academia. A academia vende mais pessoas estão lá dentro, mais pessoas estão se desenvolvendo. Então é uma cadeia incrivelmente produtiva. Você tem isso na mão agora. Eu poderia estar salvando vidas nesse momento. Porque tem gente morrendo de obesidade, mais do que morrendo de fome. Então isso é muito forte, né? Olha o tamanho dessa bandeira. As pessoas que morreram de Covid, tá? Ou de outras doenças, provavelmente teriam muita chance de elas estarem vivas hoje se elas forem pessoas que fazem atividade física e que tivessem uma vida mais saudável. Só isso já coloca a tua bandeira, a tua missão, os teus valores, o teu negócio numa outra categoria. Você não é uma categoria, você não vende refrigerante, você não vende água com açúcar. Você vende transformação, você muda a vida das pessoas num grau que é difícil de descrever. Até por isso eu acho que às vezes nós temos problema de ensinar o dono da academia a dar valor a tudo que ele faz, né? Porque é algo muito além do que poderia se imaginar, né? É muito bonito, né? É um propósito muito nobre, né? É algo que, porra, todo mundo precisa, né? Da criança ao idoso, cara. O cara Não, precisa e o se nível de movimentar. esforço, né?
Por exemplo, eu agora finalmente, né, consegui voltar a fazer atividade física, tô me dando bem, já transformei uns 4, 5 quilos de gordura, estava pior do que você está vendo, né? Se você ver os outros podcasts, você vai ver, vai lá assistir um que você se assusta. Aí é o seguinte, cara, o esforço dos professores, eu fico comovido, cara, porque olha o professor, né? Ele acorda 4 horas da manhã. O primeiro cliente dele muitas vezes está lá às 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, e o cara está lá transformando aquela vida, aí termina aquilo, vem outro, E até detalhe, às 10 da noite. E detalhe, você percebe, cara, tá sempre sorrindo, Isso. tá sempre buscando estar feliz. Cara, tá e é óbvio que tá cansado, né? Porra. Porque cansa, né? Cansa trabalhar, acordar cedo, tem que se dedicar, tem que dar o exemplo, comer certinho, tudo isso, eu valorizo isso demais. Eu não sei se você que está me ouvindo aqui está nessa pegada, mas se você tiver, eu te respeito muito, porque eu imagino qual é o esforço que você faz. E sabe o que eu estou te dizendo? Me dá mais 10% e pega uma parte desse esforço que você utilizou para mudar o teu corpo, para ser esse exemplo que você é, para fazer isso que você faz, e vamos mudar a história para fazer isso de uma maneira diferente. Direcionar isso pro teu business, porque você pode ser o melhor no mundo, cara, mas só que se você não tem clientes, velho, se você não tiver gente para atender, você não muda a vida de ninguém, sacou? Então, de que adianta você ter uma academia subaproveitada, que poderia ter 3, 4 vezes o número de pessoas lá dentro? Não tem. Por que não tem? Porque você ainda não aprendeu a fazer isso, porque você não se dedicou para esse lado. Não tem segredo, você precisa se dedicar, aprender e aplicar, é só isso. Fazer hoje, amanhã e depois, e acabou. Assim como exercício físico. Seu corpo não vai mudar do dia para a noite, você precisa trabalhar ele, transformar ele. Teu negócio também não, você precisa aprender coisas novas, aplicar, e assim você vai transformar. Mas só que você precisa de fazer isso. Porque se você não der conta de fazer isso também, cara, você vai sempre ficar além, você vai sempre ficar abaixo, você vai sempre ficar aquém, você vai ficar na linha da mediocridade para baixo. E não faz sentido que você esteja lá, não faz sentido que você esteja lá. Porque é o que a gente fala, né? A maioria das academias não precisam melhorar a sua entrega, elas já entregam bem. A maioria delas, a grande maioria delas, a gente conhece milhares. Agora, você precisa melhorar o que vem antes. Porque não adianta você ter uma entrega maravilhosa se ninguém passa da catraca para dentro. Você precisa olhar um pouco da catraca para fora, trazer esse cara um pouco mais para dentro, fazer com que mais pessoas entrem, com que mais pessoas fiquem, com que as pessoas paguem mais para você. Porque desse jeito você pode cuidar de todo o resto. Desse jeito você pode levantar sua bandeira. Você falou um negócio aqui, para quem não sabe, o Henrique, além de todas as formações, marketing, ele também é um coach de bastante sucesso, na verdade muito sucesso. Tá? Ele tá puxando muito. E aí, ele tem um produto para destravar pessoas, tá? E o interessante desse processo para destravar as pessoas, que a gente conhece no coach também, sou coach formado, a ideia é que as pessoas têm dentro delas o potencial para serem muito mais do que elas são. O teu negócio tem um potencial para ser muito maior do que é. Você tem um potencial para ter muito mais sucesso daquilo que você tem. Mas tem algo que te impede de fazer isso. Então eu vou perguntar aqui para o Henrique, para o nosso coach, tá? O que geralmente impede as pessoas de serem aquilo que elas poderiam ser? Eu acho que o que impede a maioria das pessoas de ser aquilo que elas poderiam ser é bem o que a gente vem falando. Como elas conviveram muito tempo no meio, como elas entenderam que é assim mesmo, porque a academia que ele conhece do seu Zé ali, que é o vizinho dele... E a outra também, tá a outra assim, também, a outra também. E aí chega um cara e diz... Não, academia é assim mesmo, não dá dinheiro mesmo, sabe? É difícil, você tem que trabalhar muito, ganha pouco. Não, e o mercado tá muito ruim, e o governo, e isso e aquilo. E você vai colocando um monte de coisas na sua caixinha de desculpas e esquece que a responsabilidade é tua. Esquece de chamar a responsabilidade pra você. Porque no final do dia, você pode dar a desculpa que você quiser pra você mesmo. Você não vai acreditar nelas, né? Você pode falar o que você quiser pros outros, mas... Quando você olha para dentro de você e você sabe que você pode mais, você sabe que você consegue ir além e que você está engolindo, comendo uma história para que você fique no mesmo lugar. Então eu acredito que é isso que trava muitas pessoas, é acreditar que é assim mesmo. Se conformar, a gente estava falando de inconformado. Então, cara, eu me conformo que é assim mesmo. Não, cara, não é assim. Pode até ser comum, e eu acredito que seja comum. É o mais comum, né? Mas não é normal. E tem uma diferença grande nisso. Por exemplo, é muito comum que os pais
que os filhos não falem com os pais, que fiquem o dia inteiro no celular, né? Eu moro sozinho, mas vamos supor que você tem um filho e ele fica o dia inteiro no celular. Pode até ser comum, não é normal. Pode até ser comum que os casais briguem todos os dias, mas não é normal. Pode até ser comum que as pessoas estejam morrendo por conta da obesidade, mas não é normal. Tudo isso é disfuncional pra caralho. Então a gente precisa atuar no disfuncional e entender, opa, tem alguma coisa de errado aqui. O que seria o certo? O certo não seria você ter uma empresa lucrativa, que te dá renda, que te dá bons frutos, que te dá tempo de qualidade, que te dá energia, que, porra, tem a tua missão ali dentro? Isso não seria o normal? Agora, porque não é assim na maior parte das vezes, para a maior parte das pessoas, que o comum é o mediano, é o medíocre, isso não significa que é o normal. Você tem que discordar disso. Porque se você não se revoltar, não se conformar quanto a isso, você vai dormir e você vai falar, porra... E aí você colocou uma coisa que talvez para você que está assistindo aqui vai te incomodar um pouco, e no meu trabalho te incomodar, cara, porque eu quero você... Inconformado. Inconformado, eu quero que você chegue aonde você não está hoje. Então, por exemplo, quando chega alguém e esfrega o sucesso na nossa cara, chega alguém e no mesmo bairro, na mesma economia, na mesma pandemia, no mesmo governo, no mesmo estado, na mesma cidade e no mesmo bairro, e tem muito sucesso. Sabe o que a maioria das pessoas fazem? Arruma uma desculpa para o sucesso dele. Em lugar de olhar para dentro e falar assim... Realmente, o cara tá me dando uma esfregada na cara de que é possível fazer muito melhor. Sabe o que a maioria das pessoas faz? E eu já fiz isso. Ele deu sorte. Isso. Ele deu sorte, tá lavando dinheiro. Isso aí não é da academia. Não, mas também o ponto dele, né? O ponto pai, dele é fácil. O pai dele ajudou, a mãe dele ajudou. Ou seja, você arruma desculpas para o sucesso do outro comparado com o seu insucesso, ou pelo menos com a sua mediocridade. Então, uma das coisas que eu te digo, você quando fica inconformado, eu, por exemplo, eu olho para as pessoas no mercado que estão tendo sucesso e eu digo, eu poderia estar lá, e eu vou estar lá, eu quero estar lá. E aí a pergunta muda, né? A pergunta é, o que eu preciso fazer para chegar lá? Né? E isso é muito louco, porque essa pergunta é uma pergunta de possibilidade. Quando você fala, o que eu preciso fazer para estar lá? Né? Se você olhar para uma academia que você se espelha, que você quer, que você acha legal, que tem uma rede, sei lá, e você, tá bom, o que eu preciso fazer para estar lá? O que eu ainda não fiz, mas que se eu fizer eu chego lá, né? Que é o princípio básico de você olhar e dizer, beleza, tem uma série de coisas aqui, cara, que eu preciso fazer. E a responsabilidade de quem é minha. Você precisa assumir essa autorresponsabilidade. Porque se depender dos outros, você não pode fazer absolutamente nada, afinal de contas está na mão dos outros. E enquanto você colocar o poder da sua modificação, da modificação do seu negócio na mão dos outros, você vai continuar ferrado, cara. Porque tá na mão dos outros, não tem o que ser feito. Agora, se você chamar para sua responsa, aí o céu é o limite. Aí é onde você quiser ir. Aí é onde a sua imaginação tocar. Né? E aí você chega naquela informação que é super valiosa, que é o seguinte, ok, entendi, então é comigo mesmo, eu sou o cara que tem que fazer essa mudança, não é o outro, sou eu que posso fazer essa mudança. E isso é importante, porque não é o outro, mas também não é o governo, mas também não é o mercado, também não é porra nenhuma. Tipo não, assim. É você mesmo, eu mesmo. Você pode fazer a mudança no seu negócio. Eu posso ser um agente, eu estou aqui te provocando. Pode ser que eu estou te provocando e que você tomou uma decisão ou não. Mas a decisão é sua. Eu vou continuar aqui na minha vida e tendo o sucesso que eu estou construindo para mim ou o insucesso que eu construir. Eu costumo dizer o seguinte, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, ó, se você decidir fazer nada, a minha vida não muda. Porque você decidiu continuar no mesmo lugar. Mas a sua muda. Se você decidir fazer alguma coisa, a sua muda. A minha também não vai mudar nada, cara. Né? Então eu acho que isso é legal. É lógico que no montante, se todo mundo vai mudando e se modificando, as coisas começam a acontecer. Mas o que eu quero dizer com essa frase é que, cara, você precisa chamar a autorresponsabilidade. Eu só não sei se você sabe que já são... Já são. Já Né? Estamos no final. Então, antes de que a gente chegue muito perto do final, eu quero que você lembre de uma coisa importante, que inclusive uma frase que o Henrique trouxe aqui para nós, que é você estar em um determinado lugar e não em outro porque você ainda não sabe algumas coisas. Então, o sucesso que você não tem, o dinheiro que você ainda não ganhou, o prêmio que você ainda não levou para casa, é porque você ainda não sabe algumas coisas. E quando você souber, você vai ter. Então agora que você sabe que está faltando
alguma coisa na sua fórmula, que está faltando algum conhecimento, e é conhecimento, tá? Não é outra coisa, é conhecimento. Então agora você pode ir em busca desse conhecimento. Se você andar aqui mesmo no canal, no nosso canal, vai encontrar dezenas de vídeos que nós produzimos com conhecimento para te ajudar. A decisão do que você vai fazer com esse conhecimento, se você vai realmente se transformar como o cara que nos mandou essa mensagem aí há 2, 3 dias atrás. Dizendo, olha, só assistindo os vídeos gratuitos aí no canal, eu já dobrei meu faturamento. Foi Isso mais ou menos que Ele falou que vendeu 27 planos semestrais. Isso. Só vendia mensal, né? Só vendia mensal e passou a vender, só aprendendo com aquilo que nós ensinamos. Ou seja, está disponível para você. Se ele pode, você também pode, né? E minha despedida aqui, né, antes, né, de a gente encerrar, é te lembrar que se você acredita que você pode, ou se você acredita que você não pode, vai acontecer o que você acreditar, tá? Não vai acontecer o que eu acredito, vai acontecer com você o que você acreditar. Para mim vai acontecer aquilo que eu acreditar. São as minhas crenças que definem o meu caminho. São as tuas crenças que definem o caminho. Então acredita em você. Eu acredito em você. Eu espero que você acredite tanto quanto eu acredito no teu negócio. É isso, Nick. E já que ele terminou com uma frase de efeito, vou terminar com uma frase de efeito também, porra. Tá brincando? E a minha frase, Por favor. A minha frase de efeito é a seguinte: aquilo que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível. Você precisa descobrir algo a mais, você precisa conhecer algo a mais, desenvolver uma nova capacidade, desenvolver uma nova habilidade para ir para o próximo nível. E é fácil entender isso, eu sei disso, porque se você tivesse tudo aquilo necessário para chegar no próximo nível, você já estaria lá. Só que você ainda não está. E é por isso que eu tenho certeza que você precisa aprender coisas novas. E não é mais do mesmo. Não é mais fisiologia do exercício. Não é mais biomecânica. Isso. Não é mais isso tudo que você já sabe, que é sim muito importante. Mas são as coisas que você não sabe. Marketing, comunicação, vendas, gestão, finanças. E entre outros assuntos, dos quais é importante, afinal de contas você é um dono de negócio. Então pensa, quais são os assuntos que eu deveria aprender, que são aqueles que vão me levar para o próximo nível, porque são esses de fato os que vão fazer com que você caminhe até lá. E com essa frase, com essa mensagem, eu vou me despedir por aqui com esse episódio do podcast que puta, gostei pra caramba de fazer, cara. Eu gostei muito. Foi muito legal. Então, obrigado por você que está aqui até agora com a gente. Parabéns por você tomar essa decisão. E lembra, é o que você faz entre um podcast e outro, ou seja, o que você faz entre uma segunda-feira e outra, o que você aplica na sua academia que vai fazer você ir para o próximo nível. E eu espero que você vá. E se você for, eu quero ir junto com você. A gente quer ir junto com você, tá bom? Meu nome é Henrique Perdomo. Obrigado por ter assistido esse podcast. Meu nome é Luiz Perdomo. Muito obrigado. Te vejo no próximo e vamos juntos para o próximo nível. Um beijo no seu coração. Tchau. Tchau, 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 gente.